ouvir a voz do Salvador. Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias em Filipenses. A gente talvez ainda tenha uma... Aliás, hoje o pessoal saiu para comemorar a eleição. Será que foi, faltou muita gente hoje, né? Eu cheguei aqui e aí já me chamaram a atenção que eu vim de camisa azul por causa da vitória do PSDB. Não foi não, viu? Foi o Novembro Azul, foi qualquer coisa azul, tá? Mas não foi vitória de ninguém não. Mas eu ia falar assim, irmãos, duas coisas. Primeiro às vezes nós temos pessoas que estão aqui frequentando com a gente, e aqui na igreja nós temos por costume não ficar pressionando ninguém para ser batizado na igreja, ou pressionando ninguém para ser recebido na igreja, né? A Thaís, a Marcela fez uma pressãozinha em cima da Thaís, né? Eu falo que a gente não faz pressão em cima de ninguém, mas a Marcela fez uma pressãozinha em cima da Thaís. Mas de modo geral a gente não fica fazendo pressão para ninguém pedir transferência para cá e nem para ser batizado. Agora, é bom quando a pessoa manifesta o interesse em ser membro da igreja, porque acaba ajudando a gente a tomar as decisões e exercer os seus ministérios com mais liberdade, com mais autonomia na igreja. Então, quem não foi batizado ainda, quem não pediu transferência ainda, não se sinta pressionado, mas se sinta convidado, né? Para fazer parte do dia a dia da gente. Então, ao Marcos e a Thaís, sejam bem-vindos. Eu particularmente agradeço, porque já são amigos meus, né, da minha casa. As crianças já fazem parte da vida da gente, e é bom recebê-los. Vamos lá, Filipenses capítulo 1. Nós estamos caminhando aí em Filipenses. Vera, bom te ver, Vera. Muito bom te ver sorrindo. É muito bom te ver sorrindo. Filipenses capítulo 1, versículos... Nós vamos ler a partir do versículo 1, mas o nosso versículo de meditação hoje é o versículo 9 a 11, tá? Nós vamos ler a partir do versículo 3, só para a gente se contextualizar. Filipenses capítulo 1, versículos de 3 a 11. Dou graças ao meu Deus por tudo o que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplica por todos vós em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus da saudade que tenho de todos vós na terna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço essa oração. Vamos ler juntos até o 11? E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção, para aprovardes as coisas excelentes e sedes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é diante de Cristo para a glória e louvor de Deus. Eu já partilhei aqui, e é um momento especial da minha vida, então eu vou fazê-lo outras vezes, né? Eu fui criado numa família em que a gente era meio distante, algumas coisas não havia entre nós, então era difícil, especialmente as manifestações de carinho, de toque, ninguém dava parabéns em aniversário, essas coisas do gênero, né, que todo mundo já sabe. E quando eu estava lá com meus 14 anos, eu fui conversar com meu pai, e meu pai era mais distante, a minha mãe a gente brigava mais, mas também a gente ficava mais tempo juntos. E eu fui conversar com meu pai, que eu estava pretendendo ir estudar fora, num colégio interno, e
E o meu pai falou alguma coisa comigo, não me lembro lá muito o que era, mas ele não colocava impedimento para as coisas, e falou a respeito da minha mãe, o que minha mãe iria achar, e depois que o meu pai falou que eu poderia ir, eu fiquei mais animado, fiquei com mais coragem até de falar com a minha mãe. Então, quando deu lá meus 15 anos, eu fui embora estudar num colégio interno, um colégio agrícola, e lá fiquei os meus 3 anos, ia de férias à casa dos meus pais, e sempre foi um tempo muito especial para mim, até que nós nos formamos. Nós entramos em 105 naquela primeira turma e formamos, me parece, 73. E aí sempre me lembro do dia da festa, o quanto foi especial, um monte de coisas daquela festa, e eu fui chamado para ser orador da turma. Então eu estava lá já com meus 17 anos, já ia fazer 18 anos, e era orador da turma, e meus pais vieram lá da cidade para Aquidauana, para poder participar da formatura. Nesse texto nós temos uma oração do apóstolo Paulo. Paulo para de novo para orar por uma igreja. Ele fala da igreja de Filipenses, nós já conversamos sobre isso, aquela igreja querida, a igreja próxima, a igreja que não era da formalidade, era uma igreja da informalidade, que o apóstolo Paulo não precisava se apresentar dizendo para eles: olha, eu sou o apóstolo Paulo. Não, ele dizia Paulo e Timóteo, porque tinha uma relação pessoal com a igreja de Filipos. E é costumeiro o apóstolo Paulo citar as orações que ele fazia pelas igrejas. Lá em Efésios tem, outras epístolas o apóstolo Paulo tem. A gente tem algumas orações, e nessas orações a gente vê bem profundamente o que é que motivava o coração de Paulo de orar pelas igrejas. Toda vez que eu vejo uma oração dele, quando nós estudamos Efésios, a gente pensou sobre isso também, eu fico pensando o que estava na cabeça de Paulo quando ele pensava nos irmãos das igrejas. O que estava na cabeça daquele pastor quando ele pensava nas suas ovelhas. E fico pensando quais são as orações que as ovelhas pedem. Se você for pedir para eu orar, ou se você for pedir para alguém orar por ti, pede o quê? Qual é a oração que nós pedimos? Então, a gente vai continuar refletindo aqui. A nossa série a gente está chamando de cristianismo puro e simples, que era aquilo que Paulo viveu com a igreja de Filipenses. E hoje eu quero pensar sobre um amor que glorifica a Deus, uma vida que glorifica a Deus. Eu quero pedir ao Senhor uma coisa, eu quero orar ao Senhor uma coisa, eu quero parar diante de Deus, me ajoelhar para dizer: Senhor, eu quero orar por ti hoje, para ti hoje, eu quero pedir pela minha vida hoje, eu quero terminar o culto hoje e fazer uma oração pela minha vida. Talvez eu tenha coragem hoje de terminar esse culto e fazer a mesma oração que o apóstolo Paulo fez. Tomara que a gente tenha coragem. O apóstolo ora, no versículo 9, ele diz assim: bem, também faça essa oração, que o vosso amor aumente mais em mais. O cristianismo que o apóstolo Paulo está ensinando é um cristianismo de pessoas que amam. Não existe cristianismo sem amor. Todas as vezes que nós vemos na história da igreja uma espécie de prática de alguma coisa que não seja o amor de Deus, obrigado Miranda, todas as vezes que nós vemos na história um cristianismo que não era caracterizado pelo amor, ali estava uma contradição. Todas as vezes que nós olharmos a prática de qualquer igreja, e essa prática não está sendo marcada pelo amor, ali está uma contradição. Todas as vezes que nós olharmos a nossa própria vida e pensarmos a nossa vida sem amor, se eu chegar à conclusão de que não estou amando alguém, se eu chegar à conclusão de que meu coração está guardando uma mágoa de alguém, se eu chegar à conclusão de que meu coração está excluindo alguém da minha vida, eu estou contradizendo a minha fé. Porque cristianismo rima com amor. Ódio não é a característica do cristianismo. Desconfiança não é a característica do cristianismo. Entrega
desconfiada não é característica do cristianismo. Então o apóstolo Paulo diz assim: irmãos, eu estou orando por vocês, e na minha oração eu oro para que o amor de vocês aumente, porque ele já está partindo do pressuposto que existe. Ele só está orando agora para que o amor deles aumente. E aí o texto diz: mais e mais. Se você olhar mesmo em Filipenses aí, no versículo 16, ele fala que algumas pessoas pregam, e umas pregam por ignorância, outras pregam por amor. No capítulo 2, versículo 1, ele diz: se existe alguma consolação em amor. No capítulo 2, versículo 2, ele fala que vocês tenham o mesmo amor. Então, o que o apóstolo Paulo está preocupado num primeiro momento é dizer assim: irmãos, eu estou orando por vocês, para que o amor de vocês aumente. E aí eu fico pensando, onde é que o nosso amor precisaria aumentar? Talvez lá em casa. Senhor, ajuda o meu coração para que a minha casa seja um ambiente de amor. Ajuda para que a minha relação com a minha esposa seja uma relação de amor, para que a relação com as minhas filhas, com meu genro, seja uma relação de amor, para que a relação com os meus amigos seja uma relação de amor, para que a relação com os meus irmãos de igreja seja uma relação de amor, para que a relação com os irmãos das outras igrejas seja uma relação de amor, para que a relação com todas as pessoas com quem eu me encontro e com quem Deus coloca na minha vida seja uma relação de amor, para que a minha vida seja marcada pela capacidade de amar. E aí Jesus vai dizer: mesmo aquele que se coloca como meu inimigo. Há alguém que se coloca como teu inimigo? Há alguém que se coloca como teu adversário? Há alguém que se coloca na vida te atrapalhando? Há alguém que se apresentou nos últimos anos como pessoas que machucaram o teu coração, feriram o teu coração, deixaram você sem a expectativa de uma vida saudável? O apóstolo Paulo diz assim: eu estou orando por vocês, eu estou orando para que vocês amem mais, eu estou orando para que o coração de vocês seja marcado pelo amor, amor por aqueles que são muito próximos, e amor por aqueles que estão distante de vocês, a ponto de se colocar inclusive como adversário de vocês. Eita, não é fácil isso. Às vezes eu tenho que parar e pensar em algumas situações e pensar: meu Deus, eu preciso amar. As histórias eclesiásticas dizem que uma esposa chegou para o pastor e disse assim: pastor, não tem mais como, eu preciso me separar. E ele disse: mas por que vai separar? Ele disse: porque eu não amo mais meu marido. Ele disse: mas você tem que amar, é seu marido. Ela disse: mas não amo. Mas ele é seu marido, você tem de amar. Ela disse: mas não amo. Aí ele diz assim: mas a Bíblia diz que a gente tem de amar. Ela disse: mas não amo, não tem mais como viver com ele. Mas a Bíblia diz que a gente tem que amar os nossos amigos. Ama como teu irmão em Cristo. Ela diz: mas não amo também. Aí ele diz assim: por que você não ama? Ela diz: porque ele é meu inimigo agora. E aí ele diz: mas a Bíblia diz que a gente tem que amar inclusive os nossos inimigos. Paulo dizia assim: eu estou orando por vocês, irmãos, para que o coração de vocês seja tomado por amor. Se Paulo tivesse que fazer uma oração por mim hoje, se o pastor Roberto Brasileiro, presidente da nossa igreja, tivesse que fazer uma oração pelos pastores da igreja presbiteriana, se por algum motivo o pastor Roberto lembrasse de mim hoje, seria pertinente ele pedir a Deus que Deus enchesse o meu coração de mais amor? Se tivesse que orar pelo pastor Cristiano, o pastor Cristiano está precisando aprender a amar mais. Se eu e o pastor Cristiano pararmos para orarmos por vocês que são membros dessa igreja, vocês que frequentam essa igreja, eu tivesse que pedir pela tua vida, para que a tua vida aumentasse mais amor, é necessário? Você está precisando amar mais? Você tem guardado mágoas, sentimentos ruins, indiferenças, posturas negativas,
com relação a alguma pessoa nesse mundo? Talvez você diga: não, pastor, não precisa, eu já estou amando o suficiente. Olha, eu estou legal de amor. Se você já acha que está amando o suficiente, tu está precisando de oração, porque está feio, está ruim. Porque quando alguém imaginar que ele já está amando todas as pessoas o suficiente, ele não entendeu ainda o que é o amor. Então, a primeira questão que eu queria chamar a atenção hoje era: o cristianismo que eu preciso viver é um cristianismo que faz com que eu ame profundamente. Mas é um amor, é um cristianismo cujo amor é cheio de conhecimento e discernimento. Olha o que o apóstolo Paulo está falando. Ele não está falando de um amor tolo, ele não está falando de um amor bobo. Ele está dizendo: também faça essa oração, que o vosso amor aumente mais em mais, em pleno conhecimento e toda percepção. A palavra que o apóstolo Paulo usa aqui para conhecimento é um conhecimento profundo, é um conhecimento superior, é um conhecimento que envolve intelectualidade e que envolve conhecimento do que é espiritual. Paulo não está falando de um amor sem sentido. Ele está falando: eu oro para que vocês amem, mas eu oro para que o amor de vocês seja carregado de conhecimento daquilo que é a verdade de Deus. Eu oro para que o amor de vocês não seja o amor apaixonado dos naturais. Eu oro para que o amor de vocês seja o amor carregado do conhecimento de Deus. Eu oro para que o amor de vocês seja um amor capaz de entender a vida a partir daquilo que vocês conhecem do Cristo. Eu oro para que o amor de vocês não seja um amor superficial, seja um amor profundo, capaz de ter conhecimento e discernimento. Há versões que chamam conhecimento ou ciência e juízo. Discernimento é que o amor de você seja capaz de discernir, que o amor de você seja capaz de conhecer a verdade de Deus e fazer separação entre aquilo que é de Deus e aquilo que não é de Deus. Que o amor de você seja capaz de fazer avaliação, não a avaliação que diz a quem eu ame ou quem eu não ame, mas a que tipo de amor eu vou vivenciar com essa pessoa. Eu oro por vocês, para que vocês tenham conhecimento capaz de discernir. O cristianismo que eu estou propondo para vocês não é um cristianismo sem sentido. Nós estamos estudando aqui na quarta-feira. Eu fico impressionado, irmãos, com a indiferença que às vezes a igreja tem com relação a conhecer a palavra de Deus. Impressionado. Eu sei que na quarta-feira um monte de gente não pode vir aqui, tenho certeza disso. E eu sei que você não vem porque você não pode. Mas às vezes eu fico pensando assim: olha, se a Bíblia é o manual de Deus, se a Bíblia é a palavra de Deus, se a Bíblia é a regra que conduz a minha vida, tudo que eu puder aprender sobre a Bíblia, eu preciso aprender, porque eu preciso conhecer as verdades de Deus em profundidade. Nessas quartas-feiras nós estamos estudando como ler a Bíblia, como estudar a Bíblia. É uma coisa muito prática que os velhos da igreja estão até meio chateadinhos, porque eles já viram isso muitas vezes, eles estão acostumados com isso. Mas há muita gente que quer ler a Bíblia, aí quando chega no segundo livro dos Reis, ele lê a respeito de uns personagens, quando aí passa lá em Crônicas, vai ler a respeito do mesmo personagem, ele fica meio perdido, fica meio enjoativo, porque ele não sabe. Ele fica lendo a vida de Davi aqui em Reis, e aí não para ler os salmos de Davi. Ele fica lendo o livro de Samuel aqui, a vida de Salomão aqui, e não para ler Eclesiastes lá na frente. Depois, quando ele vai ler, não entende mais nada. Aí ele começa a ler a Bíblia no começo do ano, quando dá lá para abril, maio, ele começa a desistir, porque não entende.
Porque ele não ama conhecer palavra de Deus. O apóstolo Paulo está falando de um amor, não é o amor bonitinho, o amor legalzinho, é o amor responsável, é o amor que é resultado de um conhecimento que me ajuda a discernir o que é e o que não é, o que deve e o que não deve. Então Paulo diz: eu oro para que vocês amem cada vez mais, em pleno conhecimento e discernimento, e capacidade de perceber o que é e o que não é, o que deve e o que não deve. Se Paulo fosse orar por nós hoje, essa oração valeria? Se o pastor Roberto fosse orar por mim, pelo Cristiano, os pastores da igreja presbiteriana Gileade, o pastor Roberto, nosso presidente, ele precisava orar: Senhor, ajuda o pastor Aloysio e o pastor Cristiano terem um amor cheio de conhecimento. Ajuda o pastor Aloysio e o pastor Cristiano terem capacidade de perceber o que é e o que não é, o que deve e o que não deve, o que é bom e o que não é bom. Se nós fôssemos fazer uma oração por você, você precisaria dessa oração? Senhor, ajuda a igreja presbiteriana Gileade, Pai. Nós queremos amar, mas nós queremos amar com conhecimento e percepção. Nós queremos amar com emoção e com razão. Nós queremos amar com profundidade espiritual. Se fosse para fazer uma oração pela tua vida, essa oração era pertinente? Terceiro, o cristianismo que o apóstolo Paulo propõe para nós é um cristianismo, para mim, nesse trechinho aqui tem quase que a essência do cristianismo. É o desejo de uma vida que glorifica a Deus. É um cristianismo que faz com que a minha vida realmente eu queira a glória de Deus. Então Paulo diz: eu oro por vocês, e ao orar por vocês, eu quero que vocês cresçam em amor, pleno de conhecimento e percepção, para aprovardes as coisas excelentes, e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Olha, eu oro a Deus para que vocês sejam capazes de aprovar as coisas excelentes. A palavra aprovar que saiu aí é uma palavra muito bonita, porque é uma palavra assim, é que vocês sejam capazes de avaliar, julgar e escolher aquilo que é excelente. Eu oro, não é para vocês escolherem as coisas boas, eu oro para que vocês aprendam a escolher as coisas excelentes. Eu oro, não é para vocês escolherem as coisas confortáveis, eu oro para que vocês possam escolher o que tem de melhor. Eu oro, não é para que vocês fiquem com aquilo que a terra, que a ferrugem, que a traça vai comer. Eu não fico orando pelos benefícios materiais que vocês têm por serem cristãos. Para falar a verdade, eu não estou orando nem pela saúde de vocês. Eu estou orando para que vocês saibam escolher o que é excelente. Eu estou orando para que vocês saibam escolher o que é melhor para a vida de vocês. Lembra quando tinha Marta e Maria conversando com Jesus? E aí, Marta está lá preocupada com coisas muito importantes. E aí ela diz para Jesus: Senhor, o Senhor não se preocupa isso, não liga com Maria que está aí. E Jesus fala assim: ô Marta, você anda preocupada com tantas coisas, Maria está escolhendo a melhor parte. É mais ou menos essa ideia. Eu oro para que vocês tenham vocês amem com conhecimento e discernimento, para que possam escolher as coisas excelentes. Os casais novos, já pensou quando os casais novos aprenderem que vale a pena investir no que é excelente, ao invés de gastar tanta energia no que é secundário?
Quando nós estivermos lá nas nossas empresas, lá nos nossos trabalhos, lá na nossa vida, nós estivermos escolhendo as coisas excelentes. Quando na nossa amizade, na nossa convivência, na nossa partilha, nós preferimos o que é excelente. Paulo diz: eu fico orando para que vocês sejam capazes de discernir e escolher o que é excelente, não o que é necessário. Que vocês não escolham aquilo que vocês acham bom, mas que vocês escolham aquilo que vocês acham melhor. Há determinadas coisas que são muito boas, mas elas precisam ser tiradas da nossa vida. E aí é muito duro pensar nisso, porque é triste isso. Tem coisa que é muito boa, mas precisa ser tirada da nossa vida porque não é excelente. Paulo diz: eu fico orando por vocês para que vocês aprendam a escolher o que é excelente. Sabe para quê? Porque um dia, e aqui, irmãos, é muito lindo isso assim, porque quando vocês escolherem as coisas excelentes, vocês vão poder se apresentar diante de Deus de maneira sincera e inculpável no dia de Cristo. O coração de Paulo era movido por isso. A vida de Paulo era movida por isso. O pensamento de Paulo era movido por isso. E às vezes eu me pego não tendo meu coração movido por isso, eu fico com vergonha, sabia? Às vezes a minha convicção de vida eterna em Cristo Jesus me tira a preocupação de que eu preciso um dia me apresentar diante de Jesus. E o apóstolo Paulo está falando que o desejo do coração dele para aquela igreja é que aquela igreja pudesse se apresentar diante de Jesus de maneira sincera ou sincera, sem massa corrida. Sabe aquela construção que tem um defeito e alguém vai lá e passa uma massa corrida, passa uma cera e pinta? O apóstolo Paulo diz assim: eu fico orando para que vocês escolham o que é melhor para a vida de vocês, para que vocês não fiquem cheios de cera, que vocês não fiquem cheios de massa corrida, que vocês não fiquem cheios de coisinhas que escondem aquilo que vocês verdadeiramente são. Eu fico orando por vocês, para que vocês escolham as coisas excelentes, para que vocês não se apresentem diante de Jesus cheio de culpas. E é impossível a gente pensar que isso vai acontecer aqui na terra. Por isso o apóstolo Paulo disse um pouco antes: eu tenho certeza que Deus há de completar a obra que Ele começou. Deus está trabalhando em você. Deus está trabalhando o teu caráter, Deus está trabalhando os teus sonhos, Deus está trabalhando a tua vontade, Deus está trabalhando você, e eu fico orando para que o amor de vocês seja cada vez mais cheio de conhecimento, cheio da capacidade de discernir, para que você possa escolher as coisas excelentes na tua vida, e você não fique escolhendo as coisas que enchem a tua vida de culpas e de insinceridades. Ao contrário, que no dia que vocês forem se apresentar diante de Deus, vocês possam se apresentar cheios do fruto de justiça mediante Jesus Cristo. Sabe o que eu quero? Sabe o que eu fico orando por vocês? Para que a vida de vocês, ao se aprofundar no conhecimento de Deus e no discernimento daquilo que é melhor ou pior, que você escolha o excelente, para que quando você for apresentar diante de Deus, a tua vida seja cheia do fruto de justiça. Ou seja, que a obra que Jesus Cristo fez naquela cruz, ela seja tão forte na tua vida, que a obra que Jesus fez naquela cruz seja alguma coisa tão marcante na tua vida, que a obra que Jesus fez naquela cruz seja alguma coisa que caracteriza tão naturalmente a tua vida, que quando Jesus receber você, Ele receba uma vida cheia da sua própria presença. Então Paulo diz: irmãos, eu fico orando por vocês. Sabe por quê? Porque o que glorifica a Deus e o que louva a Deus
não é aquilo que você faz no culto, na hora do louvor, ou na hora da oração, ou na hora da oferta. O que glorifica a Deus e o que louva a Deus é aquela vida capaz de escolher o que é excelente, discernindo o que é bom e o que é ruim, discernindo o que faz bem e o que faz mal, aquela vida que resolve abrir mão das coisas que provocam insinceridade e culpabilidades, e aquela vida que se caracteriza pelas obras, fruto da justiça de Jesus na sua vida. E aí eu fico pensando, será que o pastor Roberto precisa orar por mim? Será que o pastor Roberto precisa gastar tempo e orar pela minha vida para dizer assim: Senhor, ajuda o meu amigo lá, ajuda o meu colega, ajuda ele a escolher as coisas excelentes, dá sabedoria para ele. Dá sabedoria para que ele escolha o que é melhor para a vida dele. Ajuda o Aloysio escolher aquilo que faz com que um dia ele seja apresentado diante do Senhor com a vida cheia do fruto da justiça. Se eu precisar orar, irmãos, pela tua vida, eu preciso orar por isso. Eu sou seu pastor, o Cristiano é seu pastor, os presbíteros aqui são seus pastores. Nós precisamos orar por você, por isso. Deus, ajuda o meu irmão Tito, para que o coração do Tito seja cada vez mais cheio de amor, com conhecimento e discernimento, capaz de escolher as coisas excelentes, para que ele não seja apresentado diante do Senhor cheio de culpas e insinceridades, mas que o coração do Tito seja cheio do fruto da justiça, porque no dia que o coração do Tito estiver cheio do fruto da justiça de Jesus, a vida dele vai glorificar a Deus e vai exaltar a Deus. Ou será que o Tito não precisa dessa oração? Você já pediu para alguém orar por isso na tua vida? Se você fosse pedir uma oração hoje, qual a oração que você pediria que alguém fizesse pela tua vida? Um dia, tinha um pastor adventista aí, meu amigo, e ele estava tentando me evangelizar, e aí ele ligou para mim e falou assim: Aloysio, nós temos um grupo de oração lá e a gente ora pelas famílias, e aí eu queria ver com você, o que é que você quer que a gente ore por ti? E eu falei para ele assim: eu quero pedir que você ore para que a graça de Deus continue sendo derramada sobre a minha vida, e que o Espírito Santo continue me conduzindo para o céu. Ele ficou sem graça, porque ele estava querendo que eu orasse por alguma coisa assim: eu preciso comprar um carro agora, eu preciso sarar, eu preciso ganhar mais dinheiro. Ele queria que eu orasse alguma coisa do gênero assim, mas ele começou a perceber que, apesar de não ser adventista, era crente. Às vezes, irmãos, as pessoas oram só por coisas materiais. Percebe isso? Às vezes as pessoas oram só por coisa material. Estou doente, meu filho tem que passar no vestibular, eu vou fazer uma viagem, eu quero comprar não sei o quê, eu tenho que tomar uma decisão X, se eu trabalho no lugar tal, se eu vou embora, só coisa da terra. O apóstolo Paulo diz assim: irmãos, eu estou tão preocupado com vocês, sabe por quê? Porque um dia vocês serão apresentados diante de Jesus, e eu estou orando para que a tua vida seja uma vida que glorifica a Deus. No dia da minha formatura, o meu pai nunca teve qualquer manifestação de carinho por mim, assim, qualquer manifestação expressiva. Claro, ele deve, né, alguma coisa ele fez, ele comprou comida, por exemplo, lá para casa. Mas naquele dia nós tínhamos um ginásio de esporte lotado de gente, cheio de gente, e eu estava fazendo o meu discurso lá, e estava todo mundo muito emocionado por uma situação X, e meu pai se levantou. Nunca vou esquecer dessa cena, porque meu pai era bronco,
grosso que só rolha de poço, né? E ele, sentado num lugar assim, de repente ele se levantou lá no meio, com orgulho. Ele estava feliz. Nunca vou esquecer dessa cena. Ele estava feliz, porque era o filho dele que estava fazendo aquele discurso. Um dia, irmão, Jesus vai te encontrar. Um dia, Jesus vai te encontrar. O apóstolo Paulo diz assim: eu estou orando para que vocês um dia sejam olhados por Jesus com alegria, cheios de sinceridade e de inculpabilidade, porque ele percebe em vocês um profundo esforço para discernir o que é bom e ruim, e o que é bom e melhor. Eu fico orando para vocês preferirem o excelente. Se você fosse orar pela tua vida agora, oraria pedindo o quê? Se não fosse para orar por ninguém agora, orar pela tua vida, oraria pedindo o quê? Vamos orar? Cada um faz sua oração?